Bom, então nós já vimos alguns dos principais hormônios hipotalâmicos implicados na reprodução. A partir de agora, nos próximos slides, nós conversaremos a respeito dos hormônios hipofisários. A começar então pela prolactina, que nós já vimos anteriormente, trata-se de um hormônio proteico sintetizado, produzido pela hipófise anterior, também conhecida como adenihipófise. Nas fêmeas, a prolactina ela é produzida em especial durante a gestação, durante o parto e durante a lactação. Durante a gestação, a prolactina apresenta uma ação luteotrófica, ou seja, ela se liga aos seus receptores específicos no corpo lúteo, garantindo a manutenção da sua viabilidade. Além disso, ela parece regular positivamente a expressão de receptores para LH no corpo lúteo. Exatamente, vocês têm que ter em mente que o LH atua não somente no folículo pré-ovulatório, estimulando a sua ovulação, como também ela apresenta uma ação luteotrófica, ou seja, o LH, o hormônio luteinizante, também se liga aos seus receptores específicos no corpo lúteo, garantindo a manutenção da sua viabilidade e, consequentemente, a manutenção dos níveis de progesterona e da premissa. A prolactina também exerce uma ação no sistema nervoso central, determinando alterações no apetite, ganho de peso, assim como determinando o comportamento materno, que é importante em especial no período pós-parto, quando a fêmea então desenvolve o instinto materno, desenvolve a questão do imprint, passa a reconhecer o neonato. E durante a lactação, como vocês bem sabem, a prolactina está implicada na indução da secreção láctea, ou seja, ela se liga aos seus receptores específicos nas células epiteliais que constituem a glândula mamária, estimulando a produção de leite a partir dos nutrientes que alcançam essas células por meio da corrente sanguínea. Nos machos não se sabe ao certo a ação da prolactina, mas estudos têm demonstrado que a prolactina ela estimula o crescimento, desenvolvimento de algumas glândulas sexuais acessórias, dentre elas a próstata, e além disso, a prolactina também parece estimular positivamente, induzir a expressão de receptores para LH nas células de Leydig. Então, sabendo que as células de Leydig produzem testosterona estimuladas pelo LH, indiretamente a prolactina também estaria relacionada a essa secreção de testosterona e, consequentemente, a libido. E também evidências demonstram que a prolactina está implicada na manutenção da morfologia testicular. Vale ressaltar que o organismo animal, assim como o nosso organismo, ele sempre procura uma homeostase. Então, alterações nos níveis hormonais vão ter alguma implicação fisiológica para este animal. Então, situações, quadros de hiperprolactinemia vão impactar negativamente na reprodução. Evidências demonstram que níveis elevados de prolactina alteram a pulsatilidade da secreção do GRNH, ou seja, níveis muito altos de prolactina vão reduzir a secreção de GRNH pelo hipotálamo, consequentemente vai haver uma menor secreção de FSH e LH com impacto, no caso da fêmea, sobre o desenvolvimento folicular nos ovários. Além disso, parece também que esses níveis muito elevados de prolactina, ou seja, níveis superiores ao que é considerado fisiológico, também vão interferir na expressão de receptores para FSH e LH nas células foliculares que constituem os folículos nos ovários da fêmea, estando, portanto, implicado nos quadros de infertilidade, ou seja, isso vai interferir no desenvolvimento folicular, resultando em cios anovulatórios, que não são acompanhados por ovulação, que muito provavelmente é o que acontece nas vacas que apresentam uma alta produtividade de leite, que produzem muito leite. Muito provavelmente essas vacas apresentam níveis mais elevados de prolactina e por isso que elas apresentam uma menor eficiência reprodutiva. Tá, mas aí vocês vão me perguntar, mas quais são os fatores que vão induzir ou que vão bloquear essa secreção de prolactina pela hipófise anterior? Então, a secreção de prolactina ela é controlada, ela é determinada por fatores inibidores e liberadores.
Tá, mas quais são então esses fatores? Bom, como fatores liberadores de prolactina, temos alguns hormônios como TRH, além de peptídeos, opioides endógenos como a serotonina e a endorfina e até mesmo a ocitocina, sendo que boa parte desses fatores liberadores de prolactina são secretados pelo hipotálamo. Tá ok, mas em quais situações esses fatores liberadores de prolactina são secretados? Bom, por exemplo, durante a ordenha e a sucção ocorrem estímulos neurogênicos que resultam numa maior liberação desses fatores liberadores de prolactina, regulando então positivamente a secreção da prolactina. Da mesma forma, situações de calor, dor, estresse moderado e até mesmo determinados níveis de estrógeno vão regular positivamente a secreção desses fatores liberadores de prolactina. Agora, como fator inibidor de prolactina, temos em especial a dopamina, que corresponde a um neurohormônio hipotalâmico e ele vai ser secretado em situações de estresse intenso, em situações de hiperprolactinemia. Vejam só, o organismo ele sempre vai buscar o equilíbrio, a homeostase. Então, situações nas quais a prolactina ultrapassa níveis fisiológicos, então, a própria prolactina vai regular os seus níveis. Então, situações de hiperprolactinemia vão regular positivamente a secreção de fatores inibidores para a prolactina. Ou seja, a hiperprolactinemia vai induzir uma maior secreção de dopamina, que vai então bloquear essa secreção de prolactina. E o uso de determinados fármacos, né? Seja agonista da dopamina ou antagonista da serotonina, vão fazer esse bloqueio na secreção da prolactina. Então, são essas as situações e os fatores implicados na liberação ou inibição da prolactina. E ainda como hormônios adeno-hipofisários, nós temos também as gonadotrofinas, dentre elas o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Então, o FSH no macho, ele vai agir sobre as células de Sertoli, estimulando a espermatogênese, enquanto que nas fêmeas, o FSH ele se liga aos seus receptores específicos nas células da granulosa, estimulando a foliculogênese, ou seja, o desenvolvimento folicular, e também atua juntamente com o LH, estimulando nas células foliculares o processo da esteroidogênese para produção, para secreção de estrógeno. Notem só que por se tratarem de hormônios proteicos, tanto o FSH quanto o LH apresentam uma meia-vida muito curta, de apenas alguns minutos. Em especial, o LH ele atua na forma de picos, né? Então vai ocorrer um pico de LH e pelo fato de ele apresentar uma meia-vida muito curta, após esse pico, o nível de LH ele se reduz rapidamente. Já o LH, que é o hormônio luteinizante, no macho, vai atuar sobre as células de Leydig, estimulando a secreção de testosterona, enquanto que nas fêmeas o LH se liga em especial nos seus receptores das células da teca, estimulando a esteroidogênese juntamente com a ação do FSH, que corresponde na secreção, na produção de estrógeno pelas células foliculares. E além disso, na fêmea, o LH no folículo pré-ovulatório vai estimular a maturação, né, tanto nuclear quanto citoplasmática, do oócito, assim como estimular a ovulação, ou seja, a expulsão do ócito do interior desse folículo pré-ovulatório. Vale lembrar ainda que o LH também apresenta uma ação luteotrófica, ou seja, na presença do corpo lúteo, esse LH se liga aos seus receptores específicos no corpo lúteo, mantendo a sua viabilidade. Bom, a partir de agora nós conversaremos a respeito dos hormônios gonadais, ou seja, hormônios secretados produzidos pelas gônadas, lembrando os ovários nas fêmeas e os testículos nos machos. Nós temos dois tipos de hormônios gonadais, os esteroides e os proteicos.
Se vocês recordarem, os hormônios esteroides, eles são produzidos a partir da conversão enzimática do colesterol. Então, nas fêmeas, nós teremos em maior proporção a progesterona e o estradiol, que correspondem a hormônios esteroides gonadais nas fêmeas. Às vezes eu me refiro a estradiol, às vezes a estrógeno, vocês vão me questionar qual que é a diferença entre essas duas substâncias químicas. Na realidade, o estradiol é um tipo de estrógeno secretado em maior proporção nas fêmeas. E nos machos, como hormônio esteroide gonadal, temos a testosterona, sendo que determinada proporção dessa testosterona é ainda convertida em dihidrotestosterona, que é uma forma de testosterona mais potente. Então vamos começar conversando a respeito do estrógeno, mais especificamente do estradiol, que é produzido pelos folículos que corresponde à unidade morfofuncional dos ovários da fêmea por meio do processo da esteroidogênese. Então essa esteroidogênese folicular, ela envolve a participação de dois tipos celulares, as células da teca e as células da granulosa. Então as células da teca apresentam receptores para LH, enquanto que as células da granulosa que constituem o folículo apresentam receptores para FSH. Então, sob estímulo de ambos os hormônios, a célula da teca ela é capaz de converter o colesterol em andrógeno, ou seja, em testosterona por meio do estímulo do LH, porém ela não consegue converter essa testosterona em estradiol. Então, essa testosterona, esse andrógeno, convertido no interior das células da teca, é absorvido pelas células da granulosa, que estão vizinhas das células da teca, e no interior das células da granulosa, sob estímulo do FSH, esse andrógeno será convertido, então, por meio de ação enzimática em estradiol. E esse estradiol será acumulado tanto no interior do antro, folicular, que constitui o folículo antral, o folículo ovulatório, e parte desse estradiol também vai alcançar a corrente sanguínea, indo estabelecer um mecanismo de retroalimentação, de feedback com hipotálamo e hipófise. Então, resumidamente, esse é o processo da esteroidogênese folicular que resulta na secreção de estradiol no interior dos folículos. E quais as funções, ou seja, qual a importância do estrógeno para a fêmea? Então, o estrógeno ele está implicado na ocorrência da puberdade, ou seja, no início da vida reprodutiva, devido ao feedback positivo a nível hipotalâmico e, consequentemente, também estará implicado na determinação das características sexuais femininas. Além disso, ao longo do ciclo estral, o estrógeno também está implicado na manifestação do cio, uma vez que ele está relacionado à alteração de comportamento e à alteração também das características da secreção uterina e do padrão de contratilidade uterina durante o cio. Além disso, o estrógeno está diretamente relacionado com a ovulação, porque nós já vimos anteriormente que para que ocorra a ovulação do folículo pré-ovulatório é necessário que haja um pico de secreção de LH. E esse pico da secreção de LH é estimulado justamente pelo aumento dos níveis de estrógeno circulante, que causam então um feedback positivo a nível hipotalâmico, aumentando a secreção de GRNH e, consequentemente, aumentando a secreção de LH. Além disso, o estrógeno também vai estimular a secreção de outros hormônios, como prolactina, ocitocina e também relaxina. Por fazer o feedback a nível hipotalâmico e hipofisário, indiretamente o estrógeno também vai determinar a foliculogênese, ou seja, o desenvolvimento folicular, e também ele estará implicado no processo da luteólise no momento do parto. Todos esses mecanismos, esses eventos serão discutidos em mais detalhe ao longo da nossa disciplina. Agora, a progesterona também é um hormônio esteroide secretado em especial pelo corpo lúteo no ovário, mas em algumas espécies ela também é secretada pela placenta durante a gestação. Bom, no que se refere à progesterona secretada pelo corpo lúteo, como vocês já sabem, após a ovulação do folículo pré-ovulatório, as células que remanescem no ovário vão sofrer determinadas transformações originando o corpo lúteo.
Então, nós teremos as células da granulosa e as células da teca sofrendo transformações a nível molecular e estrutural, originando assim as células luteais. E é no interior dessas células luteais que o colesterol será convertido então em progesterona. Então, essas células elas apresentam uma alteração em termos de expressão gênica, de modo que apenas as enzimas que fazem a conversão do colesterol à progesterona são expressas. As demais enzimas que dariam continuidade às alterações enzimáticas para a produção de andrógeno, né, para a produção de testosterona e estradiol a partir da progesterona, elas não são expressas. Por isso que o corpo lúteo acaba secretando apenas progesterona a partir da conversão enzimática do colesterol. Agora, com relação à importância da progesterona, sabe-se que esse hormônio também atua a nível hipotalâmico e hipofisário, regulando negativamente a secreção de gonadotrofinas. Ou seja, a progesterona inibe a secreção de GNRH pelo hipotálamo e, consequentemente, de FSH e LH pela hipófise. E é por isso que na presença de um corpo lúteo ativo, ou seja, na presença de altos níveis de progesterona circulante, que não vai ocorrer pico de LH, consequentemente não ocorre ovulação. Além disso, em algumas espécies, a progesterona atua de maneira sinérgica com o estrógeno para determinar as alterações de comportamento durante o cio. É o que acontece, por exemplo, nos ruminantes, que precisam de uma exposição prévia à progesterona para que posteriormente os altos níveis de estrógeno determinem a manifestação dos sinais de cio. E uma das principais funções da progesterona corresponde à manutenção da prenhez, garantindo a interação materno-fetal. A progesterona também, durante a gestação, ela vai alterar o padrão de secreção das glândulas endometriais, vai garantir a quiescência do miométrio para evitar, então, a contratilidade, né, o que poderia resultar no possível aborto, e vale ressaltar que o corpo lúteo, ele apresenta receptores também para progesterona, possibilitando uma regulação autócrina, né? Então, a própria progesterona produzida pelo corpo lúteo consegue garantir também a viabilidade desse corpo lúteo em associação com outros hormônios luteotróficos que nós já vimos, que nós temos a prolactina e o LH. E por último, ainda como hormônio esteroide gonadal, temos a testosterona, que é produzida pelas células de Leydig no macho sob estímulo do LH. Parte dessa testosterona produzida pelas células de Leydig penetra no interior dos túbulos seminíferos, estando implicada na espermatogênese. Outra proporção dessa testosterona produzida pelas células de Leydig alcança a corrente sanguínea, estando implicadas na determinação das características masculinas e também no comportamento de agressividade do macho. E também evidências demonstram que a testosterona também estimula a secreção das glândulas sexuais acessórias. Vale ressaltar ainda que uma determinada proporção dessa testosterona é convertida ainda em dihidrotestosterona, que corresponde a um hormônio mais potente, né, uma forma de progesterona mais potente. Nas fêmeas, essa testosterona, né, ela vai ser convertida em estradiol durante o processo da esteroidogênese, mas vale ressaltar que tanto o macho vai apresentar baixos níveis de estrógeno, enquanto que a fêmea também vai apresentar baixos níveis de testosterona para garantir a homeostase corporal. Agora, como hormônio proteico gonadal, nós temos a inibina e a ativina tanto no macho quanto na fêmea. No macho, esses hormônios eles são produzidos pelas células de Sertoli no interior dos testículos, enquanto que nas fêmeas, estes hormônios são produzidos pelas células da granulosa que constituem os folículos no interior dos ovários. Ambos os hormônios vão atuar a nível da hipófise, da adenipófise. A ativina, ela atua na hipófise, promovendo um feedback positivo para a secreção de FSH, ou seja, ela vai estimular a secreção de FSH pela hipófise, enquanto que a inibina, ela tem um efeito contrário ao da ativina. A inibina, como o próprio nome já diz, ela vai atuar
a nível da adenipófise, inibindo a secreção de FSH. Então, a inibina e a ativina, elas atuam especificamente controlando os níveis de FSH, ou seja, controlando a secreção de FSH pela adenipófise. Agora, a relaxina também é um hormônio proteico produzido tanto pelo corpo lúteo quanto pela placenta. O que estimula a secreção de relaxina é a alteração da proporção dos níveis circulantes de estrógeno e progesterona. Então, quando começa a ocorrer a queda de progesterona e aumento dos níveis de estrógeno, que é o que ocorre próximo ao parto, essa variação nessa proporção estrógeno-progesterona estimulam a secreção de relaxina. E qual que é a função dessa relaxina? Bom, ela vai atuar no útero, promovendo um aumento da expressão de receptores para a ocitocina. Ocitocina é essa que estará implicada no aumento da contratilidade uterina para a expulsão do feto no momento do parto. Ela também vai promover o relaxamento da sínfise púbica, de ligamentos e também da cérvix por meio do catabolismo do colágeno e também da remodelação óssea. E além disso, ela também vai atuar na preparação da glândula mamária para o aleitamento pós-parto. Outro hormônio proteico implicado na reprodução, em especial daquelas espécies que são estacionais, é a melatonina, que é produzido pela glândula pineal. Então, o que acontece? Na retina, existem fotorreceptores que conseguem captar a intensidade luminosa, e esse estímulo é conduzido por meio de fibras neurais até a glândula pineal. E em resposta a essa intensidade luminosa, a glândula pineal vai produzir a melatonina. Na realidade, a melatonina é produzida durante a noite, ou seja, na ausência, né, de luminosidade, ou seja, o escuro induz a produção de melatonina pela glândula pineal. E essa melatonina, em algumas espécies, ela vai apresentar um efeito estimulatório ou inibitório a nível hipotalâmico hipofisário gonadal. Então, na ovelha e na búfala, a melatonina ela vai estimular esse eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. E é por isso que nessas espécies, essas espécies na realidade, elas vão ciclar, elas vão apresentar atividade reprodutiva durante o inverno e outono, quando se tem uma baixa luminosidade. Já na égua e na gata, a melatonina ela apresenta um efeito inibitório sobre o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, ou seja, ela reduz a secreção de GNRH. E, consequentemente, a égua e a gata elas vão apresentar ciclicidade, ou seja, atividade reprodutiva nas épocas da primavera e do verão, devido aos menores níveis de melatonina secretados pela glândula pineal. E por último, porém não menos importante, como hormônio esteroide uterino, temos a prostaglandina, ou também conhecida como PGF2-alfa, que acontece na ausência, né, de gestação, na ausência de um embrião no interior do útero, vai ocorrer uma expressão maior de receptores para estrógeno no útero. Aí os altos níveis de estrógeno circulante se ligam aos seus receptores específicos no útero, induzindo o aparecimento de receptores para ocitocina no útero. Aí a ocitocina luteal, ou seja, produzida pelo corpo lúteo, se liga aos seus receptores específicos no útero, desencadeando uma reação em cascata que culmina com a secreção dessa prostaglandina. E esta prostaglandina vai atuar justamente sobre o corpo lúteo, promovendo a sua luteólise, ou seja, a sua degeneração. Então, o corpo lúteo ele se torna inativo e acaba degenerando e dando origem em seguida ao corpo albicans, que trata-se de apenas uma estrutura fibrosa afuncional. Então era isso que nós tínhamos para conversar na aula de hoje. Agradeço a atenção e me coloco à disposição.